Dia das Mães está aí e fica difícil a gente falar sobre maternidade sem associá-la ao cansaço que essa nobre posição nos traz, não é verdade? Bom, eu que estou naquela plena fase de troca de fralda, amamentação, privação de sono, as demandas do filho mais velho, fica difícil a gente não se sentir cansada, né? E falar de cansaço é quase tão evidente quanto falar que amor de mãe é único, não tem igual. O cansaço faz parte da nossa rotina como mães, é diferente daquele cansaço ao final de uma semana cheia de trabalho, mas que você sabe que você vai ter o sábado para dormir um pouquinho mais. O descanso da mãe às vezes demora um pouquinho mais para chegar. E seja em qualquer fase da maternidade, os desafios estão lá, nos esperando de braços abertos. Às vezes vem como uma calmaria, de uma brisa do mar e às vezes com uma fúria de uma tempestade. Mas o fato é que Jesus também se sentiu cansado. Ele sendo 100% homem, 100% Deus, muitas vezes ele sentiu o cansaço bater na sua porta. E ele mesmo falou, venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e por isso eu fico me imaginando, o que será que Jesus me diria depois de um dia tão cheio, em que eu estou tão cansada, tão exausta como mãe, como pessoa, como ser humano? Eu fico imaginando o que Jesus me diria. E aí eu me pego pensando me debruçando no colo de Jesus e fico imaginando, será que ele me daria uma palavra de ânimo? Será que ele viria com aquele lencinho para enxugar minhas lágrimas? Ou um afago, um carinho na cabeça? Ou aquele silêncio tão profundo, tão simples, mas tão diferente daquela agitação e barulho das crianças na correria do dia a dia? E aí, gente, eu me lembro de Marta. Pois é, aquela Marta lá de Lucas 10, a própria Marta que recepcionou Jesus em sua casa lá em Betânia, junto da sua família, da Maria e do Lázaro. Eu me lembro dela e eu me identifico com ela, aquela pessoa que já faz uma tarefa pensando na outra e na outra e na outra, aquela pessoa que tem uma lista interminável de tarefas, que se sente no dever e na obrigação de cumprir todas elas, aquela pessoa que se cobra, aquela pessoa que não pode atrasar, que não pode faltar coisa alguma, que não pode falhar. Aquela Marta que acumula pendências e tem muitos afazeres pelo bem dos outros, pelo bem de todos e lá no fundo, pelo bem dela mesma. Porque para ela é difícil reconhecer que talvez ela não vai dar conta de tudo mesmo. Eu me lembro então do olhar ressentido de Marta para sua irmã Maria, pensando como é que ela não se preocupa, E Marta vai mais fundo ainda ao pensar como é que o mestre não se preocupa, Não te importa, Senhor, que eu estou aqui fazendo tudo? E uma vez amargurada, a Marta exige que o Senhor intervenha nessa situação, não intervindo nela, na sua forma de encarar e de lidar com as questões, com as coisas ao redor dela, mas que Jesus intervenha nas coisas ao redor dela. A Marta não espera ou não deseja que ela precise ser transformada, mas sim o contexto ao redor dela. Mestre, fala para Maria me ajudar, fala para Maria fazer alguma coisa. Então eu me lembro das palavras de Jesus e por muito tempo eu imaginei que as palavras de Jesus eram palavras de reprovação, palavras de bronca, palavras de advertência, mas nesse processo de aprender a ser gentil comigo mesma e com os outros, eu paro e encaro mais uma vez as palavras de Jesus, mas dessa vez de uma forma diferente. Marta, Marta, você está preocupada, Marta? Você está inquieta com muitas coisas, Uau! Jesus me vê, Jesus me conhece, Jesus sabe exatamente o que eu sinto. Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe do meu esforço, Jesus sabe com o que eu me importo, Jesus sabe com o que eu me preocupo, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha casa, com o meu ministério, com a saúde dos meus filhos, o desenvolvimento deles, o crescimento espiritual deles, com o que eles comem, como eles brincam, como eles falam, o que eles estão fazendo, a hora dos remédios, a hora da lição, a aula online, a roupa para lavar, a comida na hora certa, as demandas da obra de Deus. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou missionária. Jesus sabe exatamente quem eu sou.
E isso é um grande conforto e um grande consolo. Isso é puro amor de Jesus por nós. Sabe por quê? Porque Ele acolhe as nossas inquietações. E Ele sabe dos desafios que nós enfrentamos. Mas Ele não apenas sabe disso, como Ele aponta um caminho, uma direção, como um bom mestre que Ele é. E no momento que nós estamos mais perdidas, sabe aquele dia assim, meu Deus, por onde eu começo? Jesus vem e aponta exatamente por onde nós devemos começar. Lembra o que Ele fala para Marta? Marta, apenas uma coisa é necessária. Ele nos ensina como fazer e o que fazer. A Maria já tinha percebido isso e não pensou duas vezes. E isso nos mostra que sim, é possível. É possível nós nos aquietarmos e debruçarmos no colo bastante acolhedor de Jesus. É possível nós trocarmos o ressentimento e a amargura por gratidão e ação de graças. É possível nós trocarmos as nossas queixas e as nossas murmurações ao vento, pelo colo de Jesus. Isso não significa que nós não vamos estar cansadas e exaustas, Isso não significa que nós não vamos perder a paciência ou querer que o dia acabe logo, mas significa que nós temos a quem recorrer. Nós temos um colo ao qual nos debruçar, nós temos os pés aos quais nos achegar, nós temos as palavras certas a ouvir. E se você é como eu, uma mãe cansada, receba o meu abraço. Feliz Dia da Mãe cansada, feliz Dia da Mãe possível, E você continua sendo a melhor mãe do mundo. Mas acima de tudo, receba o abraço e o amor de Jesus para você. Receba o seu acolhimento, a sua direção, a sua instrução, porque isso nos basta. E isso é tudo o que uma mãe cansada precisa. Uma mãe como eu e você. Feliz Dia das Mães. Um beijo grande.